Tem uma matéria que é destaque também, pedi o pessoal colocar no telão, né, que é a ABIN, sobre a ABIN ainda, que é a Controladoria Geral da União, a CGU, diz não descartar que dados foram apagados também na gestão Lula. O ministro-chefe da CGU, Vinícius de Carvalho, afirmou que não descarta que o governo Lula tenha apagado registros sobre os monitoramentos feitos pela ABIN. Ele disse que a CGU apura se as remoções aconteceram nos governos Lula e Bolsonaro. Ele deu uma entrevista à Globo News em que diz que é possível que isso tenha acontecido no governo Bolsonaro, mas não tenho como descartar que algo tenha acontecido no governo Lula, porque são muitas informações. A tendência é que isso tenha acontecido primordialmente no governo Bolsonaro, mas está sendo investigado. O ministro afirmou que relatórios de inteligência sigilosos foram impressos antes de serem apagados. Todo esse material, segundo ele, que eu falei, que foi impresso, que nós imprimimos, depois de conseguir encontrar nos servidores das impressoras, não estava mais lá à disposição. Ele foi identificado porque fizemos uma investigação no servidor das impressoras, ou seja, eles investigaram, não estava mais nos HDs, mas estava nos servidores que haviam das impressoras, que o arquivo é mandado para lá para imprimir, né? Professor, ou seja, se isso se comprovar, se o que o Vinícius está falando, o ministro Vinícius Carvalho está falando da CGU, se comprovar, a gente tem um reforço de que, mesmo sob o governo Lula, você tinha gente ainda da AGU que trabalhou sobre o Bolsonaro atuando para manter, digamos, apagar os rastros do que acontecia, ou pior, talvez até produzindo mais informação e vazando. É muito preocupante, Leonardo. Mas lembremos que o tenente-coronel Mauro Cid, antes de ser preso, quando ele ainda era comandante de um batalhão em Goiás, um batalhão que tem um efetivo muito importante e expressivo ao lado de Brasília, e que na articulação golpista, a ele cabia a tarefa de deslocar o batalhão para Brasília em caso de golpe, como o Olímpio Mourão Filho deslocou o batalhão de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, dando origem ao golpe de 64. Lembremos, Leonardo, que o tenente-coronel Mauro Cid recebia informações secretas sobre a agenda do presidente. O tenente-coronel Mauro Cid, comandante deste batalhão estratégico em Goiás, ele recebeu durante muito tempo as informações secretas sobre onde o presidente Lula estaria e de que forma seria feito o deslocamento. Isso mostra de maneira muito clara, Leonardo e Ricardo, algo que é muito preocupante, em dois lados. É muito preocupante a penetração do bolsonarismo nas forças de segurança em geral. A Professor, Polícia Rodoviária Federal poderia ter. professor, eu fiquei Sim, com uma dúvida. Se eu não claro. estou enganado, o Desculpe. Mauro Cid não chegou a assumir o comando lá em Goiás. Foi Ah, impedido pelo novo ministro do Exército, né? Caiu aquele que veio do Bolsonaro, entrou o outro, que eu não lembro agora, Tomás, né? E aí o presidente Lula falou que não aceitava a nomeação desse auxiliar do Bolsonaro para o comando lá de Goiás, do muito Exército. obrigado, Ricardo. Você tem toda a razão. Muito obrigado pela correção. Eu acho que essa é uma diferença fundamental entre nós e o campo da extrema-direita. Quando nós erramos, nós corrigimos de imediato. É Muito obrigado, claro, Ricardo. tá Muito certo. obrigado. Mas o tenente-coronel Mauro Cid recebia essas informações já em Goiás, não como comandante, mas já deslocado para. Muito obrigado, Ricardo. A Polícia Rodoviária Federal poderia ter mudado a história recente do país se aquela operação tivesse tido pleno êxito. A presença dos bolsonaristas na Polícia Militar do Distrito Federal ficou evidenciada durante todo o processo. E, Leonardo, aproveitar a lebre que você levantou para tocar num ponto muito delicado, mas indispensável de ser mencionado. Nós não teríamos vivido essa profunda dissonância cognitiva coletiva entre o 30 de outubro e o 8 de janeiro, com algo entre 35 e 50 mil pessoas diante de quartéis, pedindo tanto para alienígenas quanto para pneus murchos na beira da estrada intervenção militar, se as Forças Armadas brasileiras não tivessem colaborado para a articulação golpista com a sua omissão. Isso quer dizer que, na verdade, não há dúvida alguma, parece não haver dúvida, que ainda hoje, no governo Lula, há agentes infiltrados do bolsonarismo comandando Com operações certeza. importantes de inteligência e de contra-inteligência. Esse é um assunto muito grave e eu espero muito que o governo da Frente Ampla compreenda que este assunto
tem uma importância vital para o futuro da democracia no Brasil. O governo podia aproveitar agora o que não fez na época da transição e no começo do governo, né? É fazer uma limpeza Exatamente. geral nesses órgãos, né? É isso. Eu sei que era difícil, né? Não é fácil você tirar. A BIM estava cheio de militares bolsonaristas, né? Subordinados ao general Heleno, né? E aí deu aquele problema com Gonçalves Dias que não teve nem tempo de mudar, né? E a mesma coisa Isso. na BIM, né? Então, aproveitando esse escândalo do momento aí agora, com o novo número 2 que tem lá, não sei se o número 1 vai ficar, que também está balançando, porque foi ele que manteve a equipe praticamente intacta lá, né? Ele não fez mudança nenhuma. Que Isso. tinha sido anunciado em março, abril, que iam fazer uma limpeza e não fizeram até hoje, né? Então, eu acho que o Isso. governo tem uma nova oportunidade agora de realmente fazer uma BIM republicana, um GSI democrático, né? E não tem outro jeito a não ser afastar militares bolsonaristas que permanecem. Não vamos esquecer, professor, que o Bolsonaro levou para o governo, em cargos civis, inclusive, mais de 7 mil militares, da ativa e da reserva. Eu não sei se todos eles já voltaram para o quartel, né? Eu acho que não, 7 mil militares da ativa, né? Não da reserva. O presidente Lula falou que eles deveriam voltar todos para o quartel. Não sei se já voltaram, mas certamente ainda tem muitos deles na máquina pública, sabe? O bolsonarismo entrou em tudo quanto é lugar, desde a merenda escolar até energia nuclear, estão em todo canto. O bolsonarismo é uma coisa que se espalhou pela sociedade brasileira de um jeito que vai levar tempo para É. limpar, tempo para extirpar esse mal do país. João César de Castro Rocha, E, professor da Ricardo, UERJ. Leonardo, Oi? tá. Não, eu estava me despedindo de Não, não, você, é que eu mas ia quer fazer completar? um Não, pode comentário, falar. mas muitíssimo rapidamente. Nós dispomos, Ricardo, de um documento que eu me angustio um pouco porque eu não vejo ele suficientemente valorizado. É o relatório final da CPI do 8 de janeiro, que foi aprovado em plenário e, portanto, é documento oficial e já foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Pela primeira vez na história da República Brasileira, não da nova República, pela primeira vez na história da República, nesse documento de 900 páginas, a partir da página 717, no final do documento, começam os indiciamentos. Ricardo, pela primeira vez na história da República, todos os militares de alta patente estão indiciados e os crimes são os seguintes: atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe e formação de quadrilha. E o documento tem um detalhe que é notável. Por exemplo, o primeiro indiciado é o Jair Messias Bolsonaro. O segundo indiciado está escrito assim: Walter Souza Braga Neto. E eu nunca vou esquecer do nome completo dele. Sabe por quê, Ricardo? Porque num ato de coragem excepcional, o relatório final não diz General Walter Braga. O relatório final apenas diz o nome próprio: Walter Souza Braga Neto, Augusto Heleno, Garnier. A palavra no relatório da CPMI despe os militares de alta patente da farda. A palavra os despe da farda, porque o militar golpista, no relatório, perde a honra da patente. Ele é apenas um cidadão criminoso. Nós já dispomos de um documento oficial que indicia, pela primeira vez na história da República, militares de alta patente por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Tudo agora está na mão da Procuradoria-Geral da República. É esperar que o indiciamento não seja arquivado e que o processo seja aberto.